Primeiramente, então, gostaria de agradecer aí a organização do primeiro CONAGRO, né, que é o Congresso Nacional de Agronomia Online, de 22 a 24 de maio de 2024. Meu nome é Guilherme Ibrahim Gafori Guerra e estou com a palestra hoje sobre a agroindústria no Brasil e o mercado halal. Como habilitar a indústria para exportar para o mercado islâmico global de 2 bilhões de pessoas. Então, meu nome é Guilherme Ibrahim Guerra, conhecido como Mahmoud Ibrahim, né, dentre os muçulmanos. Sou formado em geografia, possuo pós-graduação em agronomia, qualidade dos alimentos e zootecnia. Fui supervisor de produção halal por 11 anos, principalmente em unidades de abate de frango, abate bovino e ovino e de embutidos. Participei de diversas missões de certificação em empresas brasileiras com as comitivas internacionais dos países islâmicos. E atualmente sou auditor técnico líder pelo Sedial Halal, onde fiz mais de 250 auditorias em diversas empresas da cadeia produtiva brasileira e da América Latina. Sedial Halal, né, Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, que é a autoridade de certificação halal desde o México até a Argentina. Bom, o que é halal, né? Hoje a gente tem aí uma grande, como a gente vai ver mais para frente, uma grande parte da produção brasileira, ela é voltada para exportação aos países islâmicos. Então, existem normativas, existem nuances que tangem aí aquilo que é necessário de uma empresa estar se adaptando para poder exportar para esses mercados. Então, primeiro, Sharia islâmica, né, que significa que é a legislação islâmica, né, que é tudo aquilo que Deus enviou ao profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Allah seja sobre ele, e aquilo que foi revelado no Sagrado Alcorão. Dentro disto, uma parte delas são os alimentos halal. Então, alimentos, bebidas, remédios, cosméticos, rações de pet, detergentes, enfim. Tudo aquilo que vai ser consumido, comercializado ou utilizado pelos muçulmanos, eles têm regras, né? E essas regras estão inseridas dentro de uma normativa que se chama GSO, que é a Gulf Standard Organization, que é quem rege o halal no mundo hoje. Bom, existem 51 países de maioria islâmica, como a gente pode observar aqui no norte da África e em uma parte da África subsaariana, países da Europa, como Bósnia, Macedônia, Kosovo, o Oriente Médio, ex-repúblicas soviéticas e o Sudeste Asiático, né? E nós pegamos aqui como um exemplo os países que mais consomem, né, os países da área da GSO, que é a área do Golfo Árabe, eles não têm produção vegetal nem animal, nem para subsistência, não é? Então, eles precisam importar mais de 90% daquilo que eles consomem. Então, principalmente frutas, eles importam da África, e animais, né, proteína animal, e produtos manufaturados aí da Ásia, da América e da Europa. A população islâmica no mundo hoje, como a gente pode observar aqui, ela está concentrada na África, na Ásia e na Oceania e parte ali do Sudeste Asiático. Existem comunidades grandes nos Estados Unidos, né, e no Canadá. Nos Estados Unidos, hoje, nós temos aí cerca de 10 milhões de muçulmanos, então é uma população crescente. Na América Latina, os países que mais têm, e não aparecem aqui porque são ilhas pequenas, a ilha de Trinidad e Tobago. Na Argentina, tem cerca aí de 500 mil a 1 milhão, e no Brasil, hoje, existem cerca de 1 milhão de muçulmanos. Bom, os requisitos para o abate halal. Então, como o nosso foco aqui é a questão de proteína animal, existem vários requisitos que são normativos, não é? Que precisam ser respeitados
para que a empresa ou a própria proteína possa ser consumida e exportada. Então, primeiro, algo que se chama de tasquia, que é o abate de acordo com os requisitos islâmicos. Então, o abate deve ser feito preferencialmente por um muçulmano, mas existe a possibilidade, a permissibilidade de um cristão ou judeu o fazer, devidamente treinados e certificados, além de serem praticantes de sua religião, desde que o animal seja da classe dos listos. Bom, vamos fazer aí agora uma ponderação. Os países do Golfo hoje, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait e alguns outros países como Malásia, Indonésia e Singapura, eles não aceitam mais esta permissibilidade de um cristão ou um judeu faça o abate. Então, precisa ser um muçulmano. Então, vamos pegar aí das 70 grandes unidades de abate que a empresa onde eu trabalho certifica, todas elas, os sangradores ou os abatedores são muçulmanos. Então, existe aí uma mão de obra muçulmana, com supervisão muçulmana também, não é? E eles são treinados por nós e também treinados com treinamentos online pelas próprias acreditadoras, que é quem realiza, quem faz, quem escreve as normativas. O animal deve estar em plenas condições de saúde e sem ferimentos. Pode ser insensibilizado por meios artificiais. Então, vamos pegar mais um parênteses aqui. Os mesmos países que eu citei, vamos lá, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait, e os 3 países do Sudeste Asiático, Malásia, Indonésia e Singapura, não aceitam mais insensibilização. Ou preferem que o animal não seja insensibilizado por 2 motivos. O primeiro é que, quando o animal ele é insensibilizado, a gente faz um teste de retorno. Por exemplo, no frango, quando o frango ele é insensibilizado dentro de uma cuba com água, com uma voltagem, uma amperagem, que estão de acordo com aquilo que o animal não vai morrer, existe uma dúvida se o animal fica com problemas neurológicos ou não. E aí a gente não poderia consumir. No caso dos animais de grande porte, vamos pegar bovinos e mais ainda os ovinos, porque o crânio do ovino ele é muito espesso. Quando se tem a insensibilização com uma pistola pneumática, existem 3 tipos de pistola. Uma pistola que ela é perfurante e ainda ela emite ar comprimido. Esta é proibida para nós. Existe uma que ela é perfurante, também ela é proibida. E existe uma que ela não é perfurante, ela é uma chapinha. Ela bate na testa do animal e o animal desmaia e o sangrador vai lá e corta. Mas existe aí também uma dúvida se esse animal ele não vai ficar com problemas neurológicos. Então, está sendo abolida, banida essa prática. Também deve ser manuseado, transportado de forma humanitária e de acordo com as boas práticas de fabricação. A imolação do animal deve ser feita com o peito do animal voltado para a quibla. O que é quibla? É onde fica a Meca. A gente reza virado para a Meca, então o animal deve estar com o peito dele virado para a Meca. Então, por exemplo, o frango está passando na linha, o peito do frango tem que estar virado para a Meca. E existem 3 formas da gente poder imolar esses animais, que são: a primeira, e a que é utilizada 99% de todos os abates, que se chama de dabh, que é o corte, consiste em cortar o esôfago, as 2 veias jugulares e a faringe do animal. Por quê? O animal ele precisa morrer da forma mais rápida para ele não sofrer, não é? E ele precisa ser cortado com uma faca, com a mão, e somente com um golpe. Então ele precisa passar uma vez só
a faca e o animal ser cortado, tanto as jugulares quanto a faringe quanto o esôfago. Cortando as jugulares, o animal ele vai expelir o sangue, né, de uma forma muito rápida. A gente tem aí estudos que variam de uma média do término, desde o início do abate até o início da esfola do animal, no caso de animais de grande porte, ou até a escaldagem, no caso de aves, numa média aí de 5 a 7 minutos, onde para de sangrar, não é? Então, aqui nós temos uma foto onde mostra a forma que deve ser imolado, né? Deve ser feito pela parte da frente. Não pode arrancar a cabeça, né? No bovino não tem como, mas nas aves, não pode arrancar a cabeça da ave e ela não pode ficar pendurada pela pele também. Ela precisa ficar com a medula, né? A estrutura óssea, ela precisa ficar intacta. Existe também o nahar, que isso aí é mais feito lá nos países árabes ou em animais de grande porte que tem aquela barbela, né? Então, camelo e bois, que tem os bois, por exemplo, da região do centro-oeste do Brasil, que tem mais de 1 tonelada, eles têm. É possível que se corte de uma forma longitudinal a parte da barbela e lá dentro se passe uma faca menor, cortando daí as veias jugulares, o esôfago e a faringe. Existe um outro que daí é de uma questão que não se utiliza mais, que é o akar, que é quando se vai caçar, né? Então, por exemplo, se caça com arma de fogo e aí atinge a pata do animal, então o animal não pode estar morto quando chegar lá, então tem que chegar lá e imolar ele, né? Mas isso não é mais utilizado, isso daí era na época que se caçava para poder comer. Bom, existe ainda uma permissibilidade para alguns países, alguns mercados, como Emirados Árabes Unidos, alguns países do norte da África, alguns países do Oriente Médio, como Jordânia, Líbano, Síria, Turquia, que aceitam o abate de uma forma mecânica. O que seria a forma mecânica? Essa máquina que a gente está vendo aqui é um abatedor mecânico. Então, o animal passa aqui, o pescoço do animal passa aqui, e existe um disco, né, uma lâmina, que é como se fosse um CD, só que ele é extremamente afiado e ele fica passando, girando, e o animal fica passando ali, fica cortando as duas jugulares, a traqueia e o esôfago. Mas ele não é muito bem visto pelo mundo islâmico, a não ser por esses países, porque mesmo que o animal seja abatido com a mesma idade, que ele seja abatido no mesmo local, que ele tenha a mesma ração, a mesma vacinação, enfim, tudo igual, existe uma diferenciação de tamanho e de peso. Então, às vezes, o animal passa e corta perfeito, como às vezes passa e não corta perfeito, ou corta só de um lado, ou corta só do outro, ou arranca a cabeça fora, ou corta no meio da cara, ou corta só na crina, enfim. Para todos os abates, tanto manual quanto mecânico, existem sangradores de repasse, ou seja, se o animal não foi bem sangrado, existe um sangrador do lado humano que vai terminar esse corte para ele ser feito de uma forma correta. E mesmo assim, se ainda não tiver correto, existe um halal checker, que é aquele que vai tirar o animal da nória, se esse animal estiver degolado, decapitado, se ele estiver vivo, né, ele vai ser retirado. Geralmente, nas unidades onde tem abate manual, fica de 3 a 4 sangradores e mais um halal checker no final. Nas que são de abate mecânico, fica um sangrador de repasse e um sangrador manual, né? Mas por que essa questão do sangue, né? Porque o sangue, ele é onde as impurezas do animal se encontram
além dos órgãos internos, não é? Então, se tira o sangue para que o alimento fique puro, né? Para que aí ele comece a ser processado. Bom, quais são os animais, né? E métodos que são proibidos? Então, são ilícitos, ou seja, haram, né? A palavra haram é o contrário de ilícito, ou seja, ilícito. O consumo de animais que foram abatidos de outras formas, se não as aqui citadas. Então, por exemplo, por eletrochoque, por exemplo, suíno, né? Suíno, ele muitas vezes nos frigoríficos, ele é abatido por eletrochoque. Ferimentos causados por outros animais, ou seja, o animal que brigou com outro, ele morreu. Queda, sufocamento, massacre, sangramento voluntário ou involuntário causado por meios não listados, disparo de arma de fogo, dentre outros. Isso não pode ser consumido. Também animais que estejam feridos, por exemplo, com miíase, animais que estejam com qualquer tipo de enfermidade, eles não podem ser consumidos. Então, os animais que não são halal, então, ave de rapina, suínos, predadores, ou seja, leão, tigre, que são animais que para nossa cultura aqui não é normal, mas a gente tem outros lugares que sim, e animais que não tenham sido abatidos conforme as premissas aqui citadas. Além disso, todos os animais a serem abatidos, eles precisam ser imolados em nome de Deus, ou seja, vai estar passando o frango ali, o funcionário vai falar, em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus, né? Por isso que pode ser judeu ou cristão, porque eles também acreditam em Deus. Então, o que não pode, por exemplo, é um hindu fazer o abate, porque eles acreditam em outros deuses e fazem o abate em nome de outros deuses. Não é? Bom, a certificação halal é uma certificação que ela não é nova, não é? Aqui no Brasil, nós já temos cerca de 40 anos de certificação. Como é que ela funciona? Então, é obrigatória a apresentação do certificado halal para que comprove que toda a cadeia produtiva. Então, vamos pegar o frango. Quando a gente vai fazer auditoria em alguma empresa, BRF, JBS, Seara, seja lá onde for, a gente pega uma listagem, uma documentação que mostra o que qual é a formulação da ração. Desde a ração de crescimento até a RAF, né, a ração final. Dentro disso tudo, nós precisamos analisar se todos os insumos que estão inseridos ali são halal. Então, por exemplo, as vitaminas B, elas são oriundas de hoje, de onde? Elas são oriundas vegetais ou são animais? Elas são animais. Então, se ela é animal, ela precisa ser de um animal lícito e esse animal e essa vitamina ela precisa ter a certificação halal. Vamos pegar um outro exemplo, pré-mix, né? Muitos frigoríficos utilizam muitos granjas utilizam pré-mix que já vêm formulados das empresas de ração. Então, dentro desse pré-mix, às vezes a gente tem até alguma dificuldade, porque segredo industrial, enfim, mas nós somos uma certificadora, existe um termo de confidencialidade, e a gente precisa entender o que tem ali. Então, muitas vezes, a gente encontra farinha de ossos, farinha de sangue, farinha de vísceras, às vezes farinha de carne. Então, a gente precisa saber de onde que vieram, quais são a origem dessa farinha de vísceras, de sangue, de carne, de ossos, não é? Se dentro de todo esse requisito tiver algo que não seja halal, a gente não pode certificar. Bom, existe uma permissibilidade de que, por exemplo, vamos pegar, sei lá, no caso do peixe, né? O peixe ele não precisa ser degolado, imagina, não tem como pendurar o peixe na mola para ele ser degolado. Então, o peixe, né, é um animal que, por sua natureza, ele é halal. Dentro do Alcorão está escrito que tudo que vem do mar é halal, por si próprio. Então, ele não precisa ser degolado. Não tem como degolar um camarão, um siri, enfim. Então, esses animais, a gente precisa ver, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma grande gama de produção, de criação de tilápia em cativeiro.
Qual é a ração que é utilizada para essa tilápia? Então, vamos dizer que seja ração de sangue e víscera suína. Então, ela é haram, ela não pode ser consumida. Mas, se nos últimos 3 dias, se conseguirem provar nos últimos 3 dias, por algum boletim veterinário ou por uma supervisão do corpo islâmico, e o animal se alimentou com ração 100% vegetal ou 100% halal, ou ele fez jejum, e isso a gente não incentiva, porque 3 dias de jejum para o animal é prejudicial, esse animal pode ser abatido. Tá? Mas o melhor é que ele não utilize nenhuma das fases da sua criação, né, do seu crescimento, algo que seja haram. Bom, esse somente pode ser emitido, ou seja, esse certificado somente pode ser emitido pela certificadora halal, que por sua vez deve ser certificada pelas instâncias normativas internacionais. Então vamos lá. Desde o Codex Alimentários até as ISOs, nós somos obrigados a possuir. Agora, nós precisamos ser acreditados pelos governos dos países para onde a gente quer exportar. Então, por exemplo, existe a empresa A aqui no Brasil que quer exportar para Singapura. E nós precisamos ser acreditados pelo governo de Singapura, e aí pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério da Importação deles, pelo Ministério dos Assuntos Religiosos. Então, todos os anos, nós somos auditados por todos os corpos acreditadores de todos os países islâmicos. Então, por exemplo, o ano passado, a gente teve aí nos últimos 6 meses do ano, todos os meses a gente teve auditorias dos corpos acreditadores, para ver se nós estamos aprovados a certificar, a auditar e a trabalhar nas empresas para que certifique e acredite elas para poder exportar. Né? Então, existe, então, no Brasil, na América Latina, né, a Autoridade de Certificação Halal, que é o CEDIAL Halal, e a gente possui aí a acreditação de todos os países do mundo. Bom, dispositivos e requisitos de ferramentas. Então, todas as ferramentas, utensílios e produtos utilizados na linha de abate halal precisam ser inspecionados e declarados lícitos através de pessoal especializado, supervisores halal. Então, como assim? Um dos requisitos do abate é que a faca seja bem afiada e seja um corte e a faca seja higienizada de novo. Então, por exemplo, no abate de frango, o animal está passando na nória, existe um esguicho do lado de cada sangrador, ele corta e lava, corta e lava, corta e lava. No abate de bovino, como o tempo é maior, degola o animal, lava a faca, larga ela dentro do esterilizador de água fervente e pega uma próxima faca. Então, ele precisa estar bem afiada, porque precisa ser somente com um corte. Além disso, vamos ver, então, por exemplo, na sala de corte do frango. Na mesa de inox, como é que eles fazem a higienização? Água quente, geralmente, e detergente. Esse detergente precisa ser halal. Como assim? Muitos dos detergentes dentro da sua formulação, tem glicerina, por exemplo. Glicerina pode ser de origem animal. Hoje em dia não é mais muito utilizado, mas pode ser. Então, o detergente, os saneantes, todos os insumos que são utilizados para a higienização precisam ter certificação halal. Assim como os lubrificantes, além deles terem grau alimentício, eles precisam ter a certificação halal, porque se eles entram em contato com o produto, eles precisam ter a certificação halal. Bom, supervisão halal, né? Então, toda unidade de abate existe um supervisor halal. Então, vamos pegar assim, numa unidade grande,
Vamos pegar numa das unidades que a gente abate 700 mil frangos por dia. Nós temos 3 turnos de atuação, ou seja, nós temos 100 sangradores, 30 em cada turno e 10 revezando, porque o funcionário trabalha 1 hora e folga 1 hora, trabalha 1 hora e folga 1 hora. Então, tem 2 times, trabalham 15, folgam 15, trabalham 15, folgam 15 durante 1 hora. Não é? E nós temos um supervisor de turno, ou seja, um no primeiro turno, no segundo e no terceiro, e um supervisor geral da planta. Todos eles precisam ser muçulmanos, né? E sempre quando o abate é feito, vamos pegar empresas que não têm abate halal todos os dias, no dia do abate halal, esse supervisor precisa estar presente. Mesmo para aqueles mercados que aceitam o abate mecânico. Precisa ter um sangrador, ele precisa ter um supervisor, ele precisa ligar o disco, né? Então, esse, por sua vez, deve acompanhar todo o processo, né, desde o recebimento dos animais. Então, chegou a GTA e chegou o boletim veterinário. Vai lá, analisa, vê se está tudo certo, vê o número de animais vezes o peso, dividido pelo tamanho da caixa, para ver quantos animais podem estar ali dentro, pelo bem-estar animal. Ele precisa subir no caminhão, né, para ver se tem um processo de higienização e um processo de ventilação para que o animal não morra asfixiado, ver se as caixas, após a pendura, são lavadas, são higienizadas assim como o caminhão, cuidar a forma da pendura para que quando o funcionário pendurar o animal não seja de forma bruta, que dê deslocamento ou de hematoma nas patas dos animais, até a expedição do produto já congelado. Então, passando aí pelo chiller, pela nória, pelo chiller, pela sala de corte, ou quando é griller, para a embalagem primária, a embalagem secundária, levando até o túnel de congelamento e depois no carregamento. Então, tudo isso deve ser comprovado através de checklists, né? Tem um checklist para cada área, esses checklists devem ser preenchidos em todos os turnos, e aí são enviados ao escritório central, e esse escritório central anexa isso tudo com a pasta da empresa, caso o cliente queira analisar, olha, eu preciso ver isso, isso, isso de tal dia. Então, está aqui. Então, é de extrema importância que o supervisor rastreie a alimentação do animal antes do abate por no mínimo 3 dias. Que é aquilo que a gente já havia falado antes, né? Ver qual é a forma de abate, qual é a ração, quais são os insumos que tem ali dentro e quais são as principais... quais foram os medicamentos que foram utilizados por essa produção. Então, o Brasil, dentro do halal, né? Então, produtos exportados pelo Brasil. O halal no Brasil hoje já representa 40% de todas as exportações de carne de frango em 2021, segundo a avenews.com. Cerca de 85% dos abatedouros e frigoríficos de aves no Brasil com produção expressiva, ou seja, aí com mais de 100 mil aves abatidas por dia, já possuem certificação halal. Porque é mais fácil, né? Se tem um mercado que absorve muito, e a gente tem outro mercado que é a China, né? Que é o maior país, que é a maior aglomeração de muçulmanos está na China, que tem mais de 200 milhões de muçulmanos no oeste da China. Então, eles importam frango halal. Qual foi a mentalidade das empresas aqui? Vamos abater tudo, né, toda a produção como halal, porque os grandes mercados que a gente exporta, eles necessitam, e isso melhora a qualidade da carne, porque tira o sangue, né, porque o animal, ele fica... ele não é aceito animais com hematoma, com fraturas, com dermatites, com estria, enfim. Então, o mercado... Por exemplo, na França, nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas não muçulmanas consomem os produtos halal porque sabem da sua rastreabilidade, sabem da sua qualidade, né? Então, isso demonstra o cuidado. Então, aqui no Brasil, abate tudo, né? Tanto do mercado externo quanto do mercado interno, ou seja, nós consumimos aqui
tanto eu quanto vocês consomem frango halal e grande parte da carne bovina também, porque senão teria que ter os sangradores muçulmanos, aí quando não tem produção halal, teria que botar outros funcionários. Então, por uma questão comercial também, tudo se abate de forma halal. Em 2023, o Brasil produziu com certificação halal os seguintes produtos, né? Carne de frango, bovina e ovina, embutidos, peixes e perus, lácteos, doces, colágeno, e colágeno é algo bem crítico, né? Porque o colágeno ele é proveniente ou de pele bovina ou suína, então precisa ter um processo de separação e um processo de contaminação cruzada muito forte dentro da unidade. Produtos químicos, sementes, vegetais hidrolisados, óleos comestíveis, lubrificantes, cosméticos, remédios, gelatina também é um problema, mel e, enfim, dentre outros, né? Desculpa, não é vegetais hidrolisados, é vegetais liofilizados, onde eu estive na Amazônia em dezembro, e eu fui lá fazer uma certificação de uma empresa familiar, que começou a exportar agora, ora pronobis, açaí, vinagreira, são 8 itens liofilizados, né, secos, para serem hidratados no seu destino. Então, isso demonstra, né, que a cadeia produtiva, na sua totalidade, desde a cria dos animais na granja, no caso do frango, né, até chegar à mesa do consumidor final, deve ser auditada e qualificada para certificação. E, para isso, precisa ter aí toda essa cadeia, né, produtiva supervisionada. Bom, além disso, antes de nós finalizarmos, quais são as empresas que podem ser certificadas? Todas. Todas as empresas podem ser certificadas, desde semente, todas aquelas que a gente chama, desde semente até lubrificantes, desde que elas sigam os requisitos daquilo que é necessário para poder ganhar a certificação. Quanto tempo demora esse processo? Né? Em cerca de 2 meses, desde o fechamento da questão comercial lá até a auditoria de certificação, demora aí esses 2 meses. E existe uma tendência de aumentarem muito, né, porque a população de lá está aumentando, e a população que consome o halal no mundo está aumentando, e o Brasil, como grande país do agro, ele é muito visado, né? Então, ele é muito visado para que as pessoas, que os países, que o comércio global que consuma o halal, não só os muçulmanos, mas que consuma o halal, ele busque o Brasil. Então, nós temos aí diariamente muitas empresas, muitas pessoas, e além disso, como a gente tem contato com os clientes pedindo cada vez mais, né? E vamos pegar aí principalmente o frango, né? O frango, carne bovina, sucos, né, concentrados, guaraná, a gente tem uma demanda enorme, né? E se a gente pudesse produzir mais no Brasil, nós teríamos mercado. Existem empresas que já têm sua produção vendida 6 meses para frente para o halal, porque eles querem garantir que eles vão ter esse produto lá, não é? Bom, espero ter agregado, fico à disposição de vocês, né? Aqui tem o meu e-mail, mahmudpo@hotmail.com, que é o meu pessoal, e o guilherme.mahmud@sejalhalal.com.br, que é o meu corporativo. Fiquem muito à vontade para me contatar, né? Será um prazer responder, e fiquem à vontade também para qualquer dúvida, qualquer informação, sugestão, a gente está à disposição. Então, muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pela organização do Conagro, um grande abraço, até mais.